E teve mais remessa da PF para o Supremo hoje. Chegou ao tribunal o laudo final da perícia na gravação feita por Joesley Batista da conversa dele com Michel Temer. Os peritos checaram a integridade, autenticidade, lógica e coerência das conversas. Analisaram 38 minutos e 48 segundos de diálogos. Encontraram 294 descontinuidades. Segundo a perícia, as descontinuidades foram provocadas pelo equipamento usado por Joesley Batista para gravar o presidente. O laudo diz: constata-se, no entanto, que tais descontinuidades são compatíveis com as decorrentes de interrupção no registro das amostras de áudio por atuação de mecanismo de detecção da pressão sonora do equipamento gravador. Os peritos fizeram um relatório respondendo a perguntas da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Um dos questionamentos é: caso existam interrupções, os trechos de conversas entre as duas descontinuidades sucessivas seguem razoável início e fim? A resposta: nos trechos contínuos delimitados entre descontinuidades sucessivas, não foram observados elementos que, de algum modo, indiquem a existência de adulterações. Ressalte-se que, em muitos casos, as descontinuidades estão espaçadas por intervalo de tempo muito curto, de tal sorte que o trecho contínuo resultante tem duração reduzida, não sendo possível atestar em todos os casos a ocorrência de diálogo. Esclarecem os peritos que os trechos contínuos sucessivos, ao longo do áudio questionado, apresentam aparente encadeamento lógico de ideias e assuntos, que remetem a um diálogo travado entre dois interlocutores com início, meio e fim. Segundo a perícia, as descontinuidades são interferências técnicas que não mudaram o conteúdo dos diálogos de Joesley Batista com o presidente Michel Temer. O laudo diz: apesar das descontinuidades relatadas e considerando-se todas as técnicas aplicadas na realização dos exames, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação questionada tenha sido adulterada em relação ao áudio original, sendo a mesma consistente com a maneira que se alega ter sido produzida. Nos trechos contínuos delimitados entre descontinuidades sucessivas, não foram observados elementos que, de algum modo, indiquem a existência de adulterações. Outra pergunta sobre a possibilidade de edição nas conversas entre o empresário e o presidente. Há evidências no registro de áudio encaminhado para exame de inserção ou supressão de trechos de falas ocorridas em outro momento ou ambiente diverso? A resposta é que, considerando-se todas as técnicas, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação tenha sido adulterada em relação ao áudio original, sendo a mesma consistente com a maneira em que se alega ter sido produzida. E os peritos acrescentam: em especial, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação tenha sido adulterada por meio de inserção ou supressão intencional de trechos de falas ocorridas em outro momento ou em ambiente diverso. A perícia concluiu que a gravação foi feita por um dos dois gravadores entregues por Joesley Batista à Polícia Federal. A perícia oficial desmente, portanto, a perícia contratada pela defesa do presidente Michel Temer, a do perito Ricardo Molina. No mês passado, Molina desqualificou a gravação. Além de instruir o inquérito, o trabalho da perícia permitiu compreender melhor os diálogos analisados pelos investigadores entre Temer e Joesley Batista. A perícia recuperou trechos inaudíveis, em que não era possível saber o que estava sendo dito. E isso esclareceu diálogos relevantes para a investigação. Entre eles, o que Joesley conversa com o presidente Michel Temer sobre Eduardo Cunha. No documento da perícia, M1 se refere a Joesley e M2 a Temer. Joesley diz: fiz o máximo que deu ali, zerei tudo. O que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, tal. Temer concordou, tudo. A resposta é mais um trecho recuperado pela perícia. Joesley segue: liquidou tudo e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, tal. Eu pronto, acelerei o passo e tirei da frente. O outro menino companheiro dele que está aqui, né? A conversa segue e Temer pergunta sobre Lúcio Vieira Lima, deputado federal e irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Joesley diz: que tá aqui, que o Gedel sempre estava. Temer pergunta: o Lúcio está aí? Joesley responde: não. Os dois seguem conversando sobre o ex-ministro Gedel. Joesley diz: mas com o Gedel também, com esse negócio, eu perdi o contato porque ele virou investigado. Agora eu não posso também. E aí Temer comenta: complicado, é complicado. Joesley emenda: eu não posso encontrar ele. E Temer alerta ao empresário que o contato dele com Gedel pode parecer obstrução de justiça. E por que parecer obstrução de justiça, viu? Joesley concorda. Isso. E Temer conclui: perigosíssima essa situação.
O trabalho da perícia também permitiu entender melhor o contexto da conversa que a Procuradoria-Geral da República entende ser o aval do presidente para a compra de silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Num trecho novo, os peritos esclarecem que Temer falou mais do que se sabia até agora nessa conversa. Joesley diz: "Tô de bem com Eduardo." Num novo trecho esclarecido pela perícia, Temer responde: "Muito bem." Joesley diz: "E ao que Temer completa, tem que manter isso, viu?" Joesley responde: "Todo mês." E em mais um novo trecho que só a perícia conseguiu recuperar, Temer responde: "O Eduardo também, né?" Joesley concorda: "Também." Temer: Joesley segue: "Eu tô segurando as pontas, tô indo." E Temer responde: É esse diálogo, agora mais completo, que levou à afirmação da Polícia Federal de que há indícios de obstrução de justiça por parte do presidente Michel Temer."